Bom dia pessoal, professor Heitor aqui e hoje mais uma aula de biologia e na aula de hoje nós iremos estudar as características gerais dos seres vivos. Então a pergunta que eu faço para você nesse primeiro momento é o seguinte: o que faz de um ser vivo ser vivo? Quais são as características que ele tem que faça com que ele esteja vivo? Como é que nós podemos dizer que algo está vivo e algo não está vivo? Então, aquilo que a gente tem que colocar hoje, o que eu vou colocar hoje para vocês aqui é o seguinte: seres vivos e seres não vivos. Quais as diferenças? Qual é a diferença básica disso? E os seres vivos? Quais são as características que eles têm ao qual nós consideramos como seres vivos? É isso que a gente vai ver hoje. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: eu coloquei aqui para você aqui essa sigla, né? Chomsky. Alguns livros você vai ver Chomp, outros você vai ver Chomps ou Chomp, ou apenas alguns livros ou alguns autores, ou até mesmo algumas videoaulas, você vai ver apenas Chom. Ok? Mas o que significa essa sigla, essas letras aqui? Cada uma dessas letras são os elementos da tabela periódica, dos elementos que mais existem nos seres vivos. São os elementos mais abundantes nos seres vivos. Então olha só, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e potássio. Esses são os elementos aos quais mais existem nos seres vivos. O carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são os que mais tem. Até o nitrogênio é o que mais tem disparado. O carbono é o maior de todos, é o elemento que está mais abundante nos seres vivos, mas até nitrogênio, aqui dessa sigla, né, é o que mais tem, mas os outros também, em comparação com o restante da tabela periódica, também tem bastante nos seres vivos, também é abundante, é muito encontrado nos seres vivos. Por isso que a gente está colocando aqui. Então, quando você vai analisar um ser vivo, esses elementos aqui são os elementos no qual a gente mais vai encontrar, são os elementos que a gente mais vai observar. Né? Então nós temos que perceber que é o seguinte: quando você vai falar de ser vivo, tem que ter no mínimo esses elementos aqui. Pelo menos carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, mas esses outros aqui também. Então esses elementos aqui são os elementos onde a gente mais encontra nos seres vivos. Então, o que eu queria mostrar para você é o seguinte: qual é a diferença básica entre um ser vivo e um ser não vivo? Se você olhar nessa figura aqui, olha uma pedra e um organismo que é feito por vários tipos de sistemas, né? Um conjunto de sistemas. Qual que é a diferença básica? Sabe por quê? Porque quando você analisa ali um ser inanimado, um ser não vivo, uma pedra, e quando você analisa um ser vivo, um ser humano, por exemplo, como está ali na figura, o que faz com que o organismo esteja vivo? Qual é a diferença? Porque o que acontece é o seguinte: quando você analisa uma pedra, você também vai encontrar carbono, muito provavelmente você também vai encontrar hidrogênio, você também vai encontrar oxigênio, você também irá encontrar nitrogênio, fósforo muitas vezes, enxofre muitas vezes, potássio, dependendo do tipo de mineral. Então, se numa pedra você tem praticamente as mesmas coisas, pelo menos o básico, do que você tem num organismo, então qual que é a diferença básica entre um ser vivo e um ser não vivo se a constituição química deles é praticamente a mesma? Ou muito parecida? Qual que é a diferença básica? Então a diferença básica são esses itens aqui. Esses itens aqui são os itens no qual você vai encontrar em todos os seres vivos. Tá? Então, essas são as características básicas que qualquer ser vivo precisa apresentar para que seja considerado vivo. Certo? Então, cada um desses itens vai ter uma aula nossa aqui. Nós vamos ter uma aula para cada um desses itens aqui. Então, hoje vai ser apenas essa introdução das características gerais dos seres vivos, mas cada característica é uma aula exclusiva. É um assunto no qual a gente vai tratar aqui, certo? Mas eu gostaria de passar aqui com vocês cada uma dessas características basicamente, só para que a gente possa, né, analisar. Então, a primeira delas, organização celular. Todo ser vivo precisa ter organização celular. Todo ser vivo precisa ter célula, precisa ter membrana plasmática, precisa ter o citoplasma com as organelas, ou pelo menos uma organela, no caso dos moneras, né? Pelo menos o ribossomo, e o material genético. Eu não vou falar em núcleo, porque os procariontes, por exemplo, não têm núcleo, né? Mas tem que ter pelo menos o material genético, ok? Então ter uma organização celular é uma característica.
Outra característica é o metabolismo. O metabolismo seria o conjunto de todas as reações, de todas as transformações dentro de um organismo. Essas transformações ou reações, elas podem ser anabólicas, que são aquelas de construção, e podem ser aquelas catabólicas, né, o catabolismo, que são aquelas de degradação. Então você vai ter reações catabólicas ou reações anabólicas. O conjunto disso tudo, o equilíbrio disso tudo é o que nós chamamos de metabolismo, ok? Depois, nós vamos ter reprodução. Todo ser vivo precisa ter reprodução. A reprodução é uma das características básicas dos seres vivos. O ser vivo ele precisa ter a capacidade de gerar descendentes, ok? De preferência fértil, né? Então, ele vai fazer isso de forma assexuada, quando não tem envolvimento de gametas, ou vai fazer isso de forma sexuada, quando há envolvimento de gametas. A gente vai ter uma aula exclusiva só para isso, para falar só exclusivamente da reprodução sexuada e da reprodução assexuada, ok? Muito bem. A próxima característica seria a irritabilidade. O que seria irritabilidade? É a capacidade que um organismo deve ter, para ser considerado ser vivo, de reagir ao meio externo, de reagir aos estímulos externos. Então, se você olhar aqui na figura, eu botei aqui um girassol, por exemplo, né? O girassol, quando o sol nasce, ele acompanha o sol, ele vai na direção do sol, e o sol vai tracejando o céu, e ele vai acompanhando o sol até o sol se pôr. No outro dia, aí ele fica parado ali onde o sol se pôs. Quando o sol nasce lá no outro lado, no outro dia, ele volta para onde o sol nasceu e vai acompanhando. Ou seja, ele faz isso para direcionar suas folhas, né? A planta inteira se direciona para o sol para aumentar a capacidade fotossintética, né? Enfim, isso chama-se fototropismo positivo. Algumas plantas têm, alguns insetos têm, como aquela foto ali, onde tem uma luz, tem alguns insetos orbitando ao redor daquela lâmpada ali. Eles têm fototropismo positivo, ou seja, eles vão de encontro à luz, né? Eles estão reagindo à luz. Depois eu tenho ali uma planta dormideira, uma dorme-dorme. Quando você encosta nela, ela fecha as suas folhinhas, ela faz isso para se proteger, ela está reagindo a estímulos também. E no final um gato, né? Um gato ele é muito bonitinho, ele é muito fofinho, mas se você acuar um gato, ou tentar fazer mal a ele, ou acuar ele num canto, ele vai reagir, ele vai te atacar. Então, os seres vivos, eles reagem a estímulos. Depois nós temos a homeostase. A homeostase é outra característica geral dos seres vivos. O que seria a homeostase? Homeostase é a capacidade que um ser vivo tem de manter o seu equilíbrio interno, manter a sua constância interna. Então, é óbvio que a homeostase conta com o metabolismo, né? A homeostase ela conta com os trabalhos do metabolismo, de anabolismo, de catabolismo, para que a homeostase possa funcionar. Porque a homeostase, ela lida em cima de alguns parâmetros para poder equilibrar o nosso organismo, ou qualquer outro organismo. Por exemplo, glicose, pressão, temperatura, ferimentos, né, machucados ou lesões, né? E muitos outros exemplos onde a homeostase vai atuar no intuito de manter o equilíbrio. Se a glicose sobe muito, por exemplo, a glicose, se ela sobe muito, o teu corpo produz insulina para baixar o nível de glicose e manter a temperatura, manter o nível de açúcar no sangue. Se a glicose baixa demais, ela vai produzir, então, um outro hormônio chamado glucagon para subir a glicose, para que ela se mantenha no nível adequado, porque muita glicose é ruim e pouca glicose é ruim. Mesma coisa com a temperatura, se sobe muito ou baixa muito, teu corpo tem mecanismos para equilibrar. Temperatura é a mesma coisa, a pressão é a mesma coisa, quando você machuca o teu corpo, precisa fechar esse machucado, né? Então, o teu corpo sempre vai atuar no intuito de manter o equilíbrio. Isso chama-se homeostase. Teremos uma aula só sobre isso aí. A nutrição. Nutrição é a capacidade que o indivíduo tem de buscar o seu alimento na natureza. Também é uma característica, ele tem que ter essa capacidade para ser considerado um ser vivo. Ela pode ser de dois tipos também. O heterotrofismo e o autotrofismo. O autotrofismo, que é feito pelos indivíduos autótrofos ou autotróficos, eles produzem o próprio alimento. Eles conseguem produzir o alimento dentro deles mesmos, através, né, da absorção de elementos inorgânicos ao redor dele, da natureza, mais a luz solar, no caso dos fotossintéticos, e eles então vão produzir
alguma coisa. Então eles produzem o próprio alimento. E os heterotróficos, né, os indivíduos heterótrofos ou heterotróficos que realizam heterotrofismo, eles não conseguem fazer isso. Então eles têm que pegar o alimento pronto da natureza. Isso vai envolver cadeia alimentar, vai envolver uma série de coisas. Nós teremos uma aula específica para isso. Tudo bem? Ok? Por final, então, nós temos a evolução. A evolução é uma característica que todo ser vivo deve ter. Evolução são as alterações das frequências alélicas ao longo de gerações. Evolução é a capacidade que o indivíduo tem de se transformar, uma população, os indivíduos que compõem uma população, de se transformarem, de se modificarem conforme o ambiente através dessas alterações das frequências alélicas. E isso pode ser passado para a geração seguinte. Então isso pode ocorrer através de alguns fatores. Então quando a gente falar de evolução especificamente, a gente vai ver quais são esses fatores que promovem evolução. O fato é que é o seguinte, todo ser vivo tem essa capacidade de evoluir. Ele deve ter para ser considerado um ser vivo. Eu trouxe o exemplo aqui das mariposas de Manchester, onde ocorreu um fenômeno lá, né? Então as frequências das mariposas brancas, elas eram menor do que as mariposas escuras, porque, na verdade, as brancas eram maior, a frequência das brancas era maior, porque como os troncos das árvores, em função dos líquens e até a própria textura, a própria composição da casca das árvores era mais clara, então as brancas ficavam em menos evidência. Elas eram menos evidentes para os predadores. Os predadores observavam mais as escuras. Logo, as escuras eram mais predadas e a frequência delas era menor. Com a poluição que teve depois da Revolução Industrial, os troncos das árvores começaram, por causa da fuligem, começaram a escurecer. E isso mudou, então. O quadro mudou. As escuras começaram a ficar em menos evidência e as claras começaram a ficar mais evidentes. Então a frequência anterior, que era da clara ser mais frequente e da escura ser menos frequente, começou a alterar e ao longo do tempo e ao longo das gerações a frequência modificou. Ou seja, as escuras passaram a ser mais frequentes e as brancas começaram a ser menos frequentes por causa do ambiente que modificou. Então isso é evolução. Se tem alteração das frequências alélicas ao longo de... Eu falo alélicas porque essas características que são visíveis, que a gente pode ver, que é o fenótipo, essas características elas são dadas por um alelo. Elas são representadas lá no DNA por um alelo, que é um gene ou um conjunto de genes, que vai formar um alelo. Né? Então por isso que quando muda as frequências alélicas ao longo das gerações, então você tem um fator de evolução. E seria isso. A aula de hoje seriam isso. Essas são as características gerais dos seres vivos, são as características que compõem os seres vivos, ok? E nas próximas aulas a gente vai ter aulas específicas de cada uma dessas características. E a vida é assim. A vida é feita por indivíduos que a têm, indivíduos que têm a vida, que são os seres vivos. E esses seres vivos, eles têm características. Características essas que muitas vezes fazem com que eles podem ocorrer em lugares até que a gente nem imagina, lugares até inóspitos, inclusive. Como essa aqui da foto, por exemplo. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.